E aí, meus queridos, adivinha onde eu estou agora? Estão vendo aqui no fundo? Nosso pavilhão nacional, nossa bandeira do Brasil. É isso. Estou agora na esplanada dos ministérios, mais precisamente na Praça dos Três Poderes. Aqui atrás de mim, nós temos a sede do Poder Executivo da União, que é a Presidência da República. Ali nós temos o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo da União. E aqui nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da justiça brasileira. Eu estou aqui na minha terra natal, Brasília, lugar que eu amo muito e do qual tenho muito orgulho de ter nascido, né? Tá ali linda a bandeira nacional tremulando ali. É muito bonita ela e eu já tive a oportunidade de participar de uma solenidade de troca dessa bandeira quando eu era policial militar. E toda vez que eu venho a Brasília eu me emociono muito porque eu acho tudo muito fantástico. Ali ao fundo nós temos ali a Procuradoria-Geral da República também, que é uma instituição do Ministério Público da União. Enfim, eu estou aqui no lugar onde, acho que nos últimos meses, o Brasil tem passado a maior crise, né, de todos os tempos, principalmente ali, tratando-se ali do Poder Executivo da União, né? Nós temos hoje uma crise muito séria ali, envolvendo o Poder Executivo da União. Esse lugar onde eu estou aqui agora, que agora só tem turista, você pode ver aqui, né? Só tem turista aqui, só tem gente andando. É um lugar que durante a semana as pessoas vêm para cá para manifestar a sua opinião, sejam a favor do impeachment, contra o impeachment. Então é um lugar que ele representa muito aqui para o nosso país, né? E eu estava pensando assim, né, na hora que eu estava aqui em Brasília, eu falei assim, cara, que coisa mais maravilhosa que existe para nós aqui no Brasil do que nós podermos manifestar a nossa opinião, né? Que coisa mais maravilhosa do que a possibilidade de você olhar uma situação e você discordar dela. Existe um princípio que rege o nosso país, que é a chamada o pluralismo político. O pluralismo político ele está previsto no artigo 1º da Constituição. E ele significa pluralidade de ideias, ou seja, nós moramos em um lugar onde, como princípio base da nossa sociedade, nós temos a possibilidade de manifestar nossa ideia, a ideia que a gente achar que deve ser manifestada. Não é louco isso? Cara, isso é uma riqueza infinita, porque grandes sociedades, sociedades fortes, sociedades maduras, elas crescem em cima das contradições, elas crescem em cima das diferenças. E hoje a gente vive numa sociedade hoje brasileira que está em crise em relação a essa possibilidade. As pessoas têm medo de manifestar suas diferenças. E por que as pessoas têm medo de manifestar suas diferenças? Porque elas têm medo do julgamento que elas vão sentir quando elas manifestam a opinião delas, porque nós estamos num momento de violência social, violência ideológica muito grande. Como se só uma ideia tivesse razão, a outra nunca tem razão. E o engraçado é que quando a gente fala sobre essa diferença daquilo que tem razão, daquilo que nunca tem razão, para cada indivíduo que tem a sua própria ideia, para cada um, a sua ideia deve prevalecer, a sua ideia é a verdade, né? Então a gente vive uma crise ideológica onde cada um tem uma ideia e cada um acha que a sua ideia deve prevalecer sobre a ideia do outro. Sendo que uma sociedade cuja democracia ela é a base da construção da vontade política, ela tem como pressuposto exatamente a pluralidade de ideias. Ou seja, se nós somos uma democracia e ainda jovem, muito jovem comparado às outras democracias do mundo, se nós somos uma democracia, a grande vantagem de sermos uma democracia é exatamente nesse pluralismo, nessa riqueza, nessa possibilidade de, no mesmo lugar, pessoas pensarem diferentemente umas das outras, sem que ninguém se sinta vencedor ou perdedor, porque o outro tem uma opinião diversa, né? Então, esse divã de hoje, que é um divã, acho que de todos os divãs que eu tenho, talvez esse seja o divã mais patriótico, é uma mensagem que eu queria trazer como reflexão para você, e que pensar diferente é o que nos faz sermos especiais, cara. Eu não preciso que ninguém pense como eu.
Porque se todo mundo pensar como eu, vai ficar a coisa mais sem graça do planeta Terra. Eu quero pessoas que pensem diferente de mim, para que eles exponham suas ideias, para que eu possa pensar melhor. Porque quando eu encontro pessoas que pensam diferente de mim, eu penso melhor, porque essa pessoa me dá mais argumentos para pensar. A gente não tem que ter medo disso. A gente não tem que ter medo de, numa sociedade como a nossa, de expor opinião política, seja opinião cultural, social, intelectual, qualquer que seja a opinião, cara, não temos que ter medo. Não temos que ter medo. Nós temos que ter a coragem de sentarmos numa mesa com pessoas queridas e debater a política sem a preocupação de que um vai sair brigado com o outro. Não, a gente não precisa disso. Quando eu brigo com outra pessoa, quando eu pratico violência por conta de uma ideologia diferente da minha, seja por um time de futebol, seja por uma religião, seja por uma concepção política, a única coisa que eu provo é minha imaturidade. A única coisa que eu provo é que eu não tenho ainda a capacidade plena formada para discutir as diferenças. Esse é um divã para que você pense o quão salutar é conviver com pessoas que pensam diferente de você. E que uma democracia se fortalece, se amadurece em cima dessas diferenças. Hoje eu estou aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, com um pavilhão nacional ali em cima, né? Tremulando a bandeira nacional. Estou aqui a presidência da República, temos ali o Congresso Nacional. Eu tenho minhas opiniões políticas, eu tenho minhas percepções sobre tudo que está acontecendo, mas uma coisa que eu não abro mão em nenhum momento é de que todas as pessoas possam manifestar as suas opiniões, sejam a favor, sejam contra mim, sejam diferentes da minha, não importa isso. Tudo bem uma pessoa colocar uma bandeira negra na capa do Facebook dizendo estou de luto, mas eu pergunto para você, será que realmente temos motivo para estarmos de luto? Será que realmente estamos no momento onde a gente tem que desistir de tudo? Será que a gente não pode sentar e conversar e amadurecer? Tá, provavelmente quem fala hoje estou de luto pelo Brasil não viveu metade das crises e dos conflitos políticos que o Brasil passou. E o Brasil passou por vários. Hoje eu conversava com um jovem não, que ele já tem 60 e poucos anos, e ele me confidenciava as situações que ele viveu na época da ditadura, quando ele era estudante na Universidade de Brasília. E da forma como ele sofreu, da forma como ele lutou. E hoje ele tem uma percepção muito mais madura do Brasil do que eu, que tenho apenas 37 anos, que não vivi muitas crises. Vivi algumas, não muitas. Mas o mais fantástico é quando eu olho para ele e vejo que a percepção dele do mundo é muito mais madura, muito mais completa, porque ele consegue enxergar vários momentos da história do nosso país. E a parte mais fascinante é que ele, tendo vivido inúmeras crises, ele não está de luto. Pelo contrário, ele acredita. Ele acredita que nós vamos passar por isso. Ele acredita que nós vamos mudar. Ele acredita que nós vamos melhorar. Eu também acredito, cara. Mesmo sem ter a maturidade política desse jovem, eu acredito que nós vamos mudar e nós vamos melhorar. E nós vamos melhorar por quê? Porque é assim que funciona a vida, cara. Eu já passei situações inúmeras na minha vida que eu achei que era o fim do mundo, que as coisas iam detonar, que iam acabar. Ah, agora eu não passo desse momento, eu não passo, e passei. E hoje eu tô aqui. E eu tenho certeza absoluta que você também já passou por situações e crises fortíssimas e você está aí. Então por que você está desistindo, cara? Nós somos uma sociedade forte, nós somos um país grande, nós somos um país de pluralidade e essa é a nossa maior virtude. Nós somos um país onde as religiões, na maioria das vezes, se respeitam. Nós somos um país onde as pessoas pensam de forma diferente, onde nós temos lugar para o homossexual, para aquele que não acredita, para aquele que é ateu. Nós temos aquele que torce para o Flamengo, aquele que torce para o Botafogo e para o Vasco. Tem gente que torce para o Corinthians. Nós somos um país onde temos dezenas de partidos políticos. Nós somos um país onde as pessoas acreditam e não acreditam. Nós somos um país de pluralidade e essa é a nossa riqueza. Então esse divã de hoje é um divã que eu tenho muita alegria de estar aqui hoje nesse Plenário do Ministério e saber que deste solo onde eu estou pisando agora, muitas histórias já foram construídas, muitas revoltas já foram declaradas, muitas lutas já foram travadas, sangue já caiu nessa terra aqui. Mas a principal luta de todas, e essa a gente não pode abrir mão, é a luta de podermos sermos quem nós queremos ser e a luta pelo direito de manifestarmos a nossa opinião independente da opinião do outro.
sempre lembrando que eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e podemos ser felizes assim, cada um achando o que deve achar. Então esse é um divã em prol do respeito, um divã em prol da pluralidade. Pense nisso, porque é com base na sua diferença e na minha diferença que nós vamos construir um Brasil melhor, um Brasil onde vai dar para todos nós muito orgulho de vivermos aqui. Viva a pluralidade, viva a diversidade, viva o nosso Brasil. Eu amo o Brasil e tenho muito orgulho de viver aqui. E você?